a família e a sua natureza. A família nuclear com princípios cristãos. A origem do homem, a origem da mulher. A família é assunto de interesse geral, de crentes e não crentes, de religiosos e não religiosos. Casamento e família é um projeto divino. Os 3 princípios básicos do casamento: a monogamia, um homem para a mulher e uma mulher para o homem; a heterossexualidade, pai e mãe, macho e fêmea; e por fim, a indissolubilidade do casamento, uma só carne, até que a morte o separe. Desafios da Igreja contra a institucionalização da iniquidade e a inversão de valores. Isto não é um princípio homofóbico. Amamos o pecador, amamos o nosso próximo, assim como Jesus. Apenas refutamos as práticas pecaminosas, exercendo a apologética cristã dentro do nosso cremos, na nossa declaração de fé, sendo a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos, conforme a nossa declaração de fé, num Estado laico, democrático de direito. Fique conosco até o final desta pré-aula e entraremos com mais detalhes em cada um desses tópicos. Muito obrigado. Bem-vindo a mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical para este 3º trimestre de 2017, com esta temática maravilhosa que resgatou, revisou e atualizou o nosso cremos na nossa declaração de fé através do comentarista pastor Ezequias Soares. Louvo a Deus, agradeço por essas lições maravilhosas que fortaleceram a nossa fé, fundamentado na Bíblia Sagrada, a razão da nossa fé. E assim continuaremos vivendo e crendo até o arrebatamento da igreja. Quero vos lembrar que no próximo trimestre, o 4º trimestre, estaremos com as pré-aulas sobre a temática A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Lição 13, sobre a família e a sua natureza. Texto áureo: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2 e versículo 24. A verdade prática é um ponto do nosso cremos na nossa declaração de fé. O casamento foi e é instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como a união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea. Para fundamentarmos a nossa lição, vamos à leitura bíblica em classe, em Gênesis 2, 18 ao 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos os gados e às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Verso 21. Então o Senhor Deus
fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Gênesis 2:22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Objetivo geral: apresentar o ensinamento bíblico sobre a origem e o propósito da família. Os objetivos específicos são mostrar a formação do ser humano, explicar a origem da família e o papel da mulher na sociedade israelita, especificar os princípios básicos da família e, por fim, conscientizar os crentes acerca do desafio da igreja na nossa atualidade. Introdução. A família tradicional é uma herança da civilização ocidental. O encontro entre o cristianismo, ética judaica cristã, a filosofia grega e o direito romano delineou e modernizou a mais antiga instituição que remonta à criação divina, a família. Há forças no mundo contemporâneo que têm interesse em desestabilizar o conceito tradicional de família, pois, fazendo isso, ataca o coração dos valores éticos do Ocidente, por consequência, a derrubada da fé cristã, para colocar em seu lugar uma ideologia que todos sabemos que vai minar as bases familiares. Quanto alguém afirmar que a masculinidade e a feminilidade não são naturais, ignoram até a própria biologia, mas construída socialmente ao longo da história, é isso que está em jogo. Nunca houve na história do mundo um ataque tão frontal aos fundamentos da família. Todavia, a família é um assunto de interesse geral, não só de cristãos e não cristãos, ou de religiosos e não religiosos. Trata-se de um projeto de Deus para seres humanos. O livro de Gênesis traz um breve e singelo relato como tudo isso começou e também revela o propósito de Deus para a família. Não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos nessa narrativa e eles continuam valendo na atualidade. Primeiro tópico, a origem. Primeiro ponto, o homem e a mulher. No relato da criação, ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher. O texto de Gênesis 1:27 diz: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra hebraica usada para homem aqui é Adam, que serve tanto para o nome primeiro homem que Deus criou, como também para o homem, entre aspas, no sentido de representante do ser humano, semelhante à palavra grega antropos. A expressão final, macho e fêmea os criou,
mostra que o Ada, nesse versículo, diz respeito ao ser humano. E isto revela a igualdade de ambos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. A diferença está na sexualidade, conforme a referência bíblica de 1 Pedro 3 e 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Por fim, ao reunir esse casal, Deus instituiu o que chamamos hoje de o santo matrimônio, o casamento. Ponto 2. A formação da mulher. A Bíblia nos conta como a mulher surgiu na história humana. Curiosamente, a formação da mulher não aparece nos antigos registros do Oriente. No relato da criação em Gênesis, a formação do homem só aparece uma vez em Gênesis 2 e 7 e 6 vezes a da mulher, nos versículos 18 ao 23. E o termo remete à adjuntora, que quer dizer auxiliadora, também ajudadora. Isto não inferioriza a mulher, pois os termos auxiliador e ajudador devem ser entendidos à luz do contexto bíblico. Salmos 54 e 4 e Hebreus 13 e 6. O termo hebraico kenegdó, na parte B do verso 18, indica como diante dele. Isso nos dá a ideia de igual e adequado, conforme Gálatas 3 e 28. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O relato da criação pressupõe que Deus colocou o homem como prioridade governamental, conforme 1 Coríntios 11 e 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Percebe-se a postura governamental, o cabeça, o líder, o sacerdote sábio, dinâmico do lar. É neste conceito mútuo de vivência que entendemos essa união do homem e da mulher. Ou seja, a origem da família remonta à criação do homem e da mulher como a base da formação familiar. É interessante pontuar um subsídio didático e uma citação filosófica de Levi Strauss, referindo ao texto de Gênesis 2 e 18. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Segundo o filósofo Levi Strauss, o princípio da família é dado pelo texto da Escritura Sagrada que diz: deixará o varão o seu pai e a sua mãe, regra infrangível, ditada a toda a sociedade, para que possa estabelecer-se e durar. Citação Esdras Costa Bento, A Família no Antigo Testamento, História e Sociologia, pela CPAD 2011. Tópico 2. A família. Ponto 1. Conceito de família entre os antigos hebreus. O lar
é a parte do clã, este parte da tribo e esta, por sua vez, parte do povo, nação. Josué 7, 16 e 18. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a casa homem por homem, foi tomada Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, tribo de Judá. O lar constitui-se de pai, mãe e filhos, conforme a referência bíblica de Salmos 128, 1 ao 4. Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A constituição do núcleo familiar a priori foi composta por um homem e uma mulher. Mais tarde, acrescentou-se ao casal os filhos gerados desta união. A partir do nascimento dos primeiros filhos, a família tornou-se o primeiro sistema social no qual o ser humano é inserido. E mais uma vez, neste contexto, o filósofo Levi-Strauss faz uma pontuação. Este considera que o grupo familiar tem a sua origem no casamento. Este é o núcleo constituído pelo marido, pela mulher e pelos filhos, nascidos desta união, bem como por parentes afins aglutinados neste núcleo. No contexto deste sistema familiar, cada membro do grupo passa por uma série de funções ou papéis sociais determinados tanto por fatores exógenos, que estão ligados ao cenário social próximo a ele, como por endógenos, ligados à idade, ao sexo, à maturação psicológica. Uma citação da Família no Antigo Testamento, História e Sociologia, por Esdras Costa Bento. Vimos aqui o valor imensurável, importantíssimo da família no projeto divino, onde, além de gerar família, constitui filhos dentro dos conceitos endógenos desta família nuclear com caráter cristão, com princípio cristão, fugindo do modismo exógeno social imposto por esta sociedade hedonista. Ponto 2. O papel da mulher na sociedade. A tarefa do homem e da mulher era a mesma, sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para sustentar a família. A sentença divina por ocasião da queda no Éden diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3 e 16. Isso significa que a mulher se dedicaria ao trabalho da mesma forma que o homem, e também à maternidade. A mulher não é inferior,
mas o homem é o seu líder, sacerdote e pastor do lar. E neste mundo pós-moderno, com a globalização, as inclusões sociais, percebemos o avanço da inclusão da mulher no mercado de trabalho, devido ao alto custo de vida nos fins dos tempos. Mas isso é compreensível, desde que essa família cristã se programe em seus horários, tarefa e prioridade na sua manutenção espiritual, sem perder de vista a educação dos filhos, o casamento e a intimidade para com Deus, sabendo conciliar de uma forma harmônica, agradável. Deus vai abençoar o fruto do trabalho da mulher e do homem, e ambos, a família, os filhos, serão abençoados por Deus, dentro de um clima de paz, sem ansiedade financeira ou este consumismo exacerbado. Mas que Deus abençoe o trabalho do homem, o trabalho da mulher, esse projeto divino, a família. Terceiro tópico: princípios básicos no casamento. Primeiro ponto: o casamento é a mais fundamental de todas as relações sociais. Trata-se de uma união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexo opostos, que manifestam publicamente o desejo de viverem juntas mediante um pacto solene e legal. Não existe no universo, entre os seres vivos, inteligentes, racionais, uma intimidade maior do que existe entre marido e mulher, exceto apenas entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Deus estabeleceu a família para companheirismo mútuo e felicidade, para uma convivência amorosa. A declaração e fundamentação bíblica de Gênesis 2 e 24, no que tange à família, ao casamento: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Aqui já vimos o princípio da família, pai e mãe, uma base fecunda, macho e fêmea, que gerou filhos para o casamento. Portanto, deixará o jovem, o moço, na idade adulta, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a jovem, a mulher, e serão uma só carne. Então, nesse versículo, nós vemos os três princípios básicos do casamento: a monogamia, um homem para a mulher e uma mulher para o homem; a heterossexualidade, pai e mãe, macho e fêmea; e por fim, a indissolubilidade do casamento, uma só carne, até que a morte o separe. Vamos aos textos bíblicos para fundamentarmos estes três princípios no casamento. Monogamia, 1 Coríntios 7 e versículo 2. Mas, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Um outro princípio da heterossexualidade, fundamentado em Gênesis 4, 1 e 25. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar
de Abel. O último princípio, indissolubilidade. Mateus 19 e verso 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ponto 2. Monogamia. O termo diz respeito à sociedade que adota um princípio de casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa, conforme estabelecido pelo Criador. As palavras apegar-se-á à sua mulher, do verso 24, aponta para um princípio monogâmico. O texto não diz as mulheres, mas, pelo contrário, à sua mulher. Esta verdade expressa o pensamento bíblico, conforme as referências de 1 Coríntios 7, 2 e 1 Timóteo 3 e 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Que Deus guarde a família, o casamento, pois a fornicação, o adultério, o relacionamento extraconjugal, ele não é bíblico e ele é refutado por Deus. Vamos ao texto de Hebreus 13 e 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porém aos que se dão a prostituição, ou seja, a poligamia, e os adúlteros, Deus os julgará. Ponto 3. Heterossexualidade. Um dos propósitos divinos na criação do homem e da mulher é a procriação, visando a conservação dos seres humanos na terra. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 27 e 28. Isto mostra que a diferenciação dos sexos assegura as particularidades de cada um na união conjugal, postura necessária à formação do casal. Porém, o homem se une sexualmente à sua esposa como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa, conforme o sábio Salomão em Provérbios 5 e 18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te, ou tenha prazer com a mulher da tua mocidade. Aqui fala dessa fidelidade, dessa união, da fusão no casamento e superação das crises, pois o texto diz: alegra-te com a mulher da tua mocidade. E é interessante que essa vivência ao longo dos anos traz uma posição de bênção, alegria e estabilidade matrimonial. Entretanto, o relacionamento sexual aprovado na Bíblia é o do homem e de uma mulher dentro do matrimônio. O pai e a mãe são o referencial para a formação tanto do menino quanto da menina. Acima de qualquer exemplo, o comportamento estabelecido para o homem e para a mulher deve vir da palavra de Deus. Percebemos então, nesse ponto da heterossexualidade, macho, fêmea, o casal em si, além da procriação, eles têm um prazer sexual nessa satisfação mútua
para uma vivência equilibrada. E o sexo no casamento é uma bênção dentro do matrimônio abençoado por Deus. Pois o texto de 1 Pedro 3,7 nos fundamenta: igualmente, vós, maridos, coabitai relações sexuais com elas com entendimento, dando honra ao vaso mais fraco, como sendo os seus coherdeiros da promessa da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então vimos aqui que a paz, a estabilidade, a satisfação pessoal e sexual influi também na nossa vida sentimental, psicológica e espiritual. Outro ponto interessante a destacar, onde querem nos impor a esta ideologia de gênero, é que o pai e a mãe são o referencial para a formação do menino e da menina, dentro da família nuclear, dentro dos princípios bíblicos, na nossa regra de fé, como apologética cristã. O pai e a mãe têm essa liberdade, com a graça e sabedoria de Deus, de orientar o menino na sua formação e a menina na sua formação sentimental, psicológica, que agrada o Criador. No entanto, os princípios básicos da família são o casamento monogâmico, a sua indissolubilidade e a heterossexualidade. Ponto 4. A indissolubilidade do casamento. A natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem, e serão ambos uma só carne, conforme o versículo 24. O Senhor Jesus Cristo disse que essa passagem bíblica significa a indissolubilidade do casamento, conforme Mateus 19:6. O voto solene de fidelidade um ao outro, até que a morte o separe, que se ouve dos nubentes numa cerimônia de casamento, não é uma mera formalidade. Vamos à fundamentação? Malaquias, no capítulo 2, e o versículo 14. E vocês ainda perguntam por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Malaquias 2:14. O casamento só termina pela morte de um dos cônjuges. Romanos 7:3. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Vimos que o casamento só termina pela morte de um dos cônjuges ou pela infidelidade conjugal, conforme Mateus 5:32. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vimos aqui essas duas referências enfáticas, com esta exceção por imoralidade sexual. Embora que muitas no relacionamento conseguem, com a graça
e a sabedoria de Deus e o perdão restaurar, recuperar o seu casamento e a família. Outro fator, pela deserção por parte do cônjuge descrente, conforme 1 Coríntios 7 e 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Que Deus abençoe o seu casamento, esta união íntima entre duas pessoas de sexos opostos que assumem publicamente o compromisso de viverem juntas, isto é, uma aliança solene, um pacto sagrado, legal e social. E que não venhamos a cair no modismo desse mundo, onde, de forma não programada, se une em pouco espaço de tempo, não respeitando o namoro cristão, o noivado cristão e o casamento cristão. Ficam inebriados com as festas, com as decorações, com as testemunhas e aquele afã do casamento, sem consultarem a Deus, sem orar, sem pedir uma direção a Deus para o casamento. O resultado é lastimável, como o mundo vive, trocando de cônjuge constantemente, levando a nossa sociedade à base familiar para uma tão vil imoralidade. Que Deus nos guarde. Os princípios básicos da família são o casamento monogâmico na sua indissolubilidade e a heterossexualidade. Macho e fêmea, assim Deus os criou. Tópico 4. O desafio da igreja. Primeiro ponto, institucionalização da iniquidade. A tendência pós-moderna, na visão humana, é desafiar a Deus em tudo, como foi lá na Torre de Babel. E vai continuar até o final dos tempos. E com a sagrada instituição da família, não é diferente, uma vez que Deus instituiu como união entre o homem e uma mulher, conforme as referências citadas aqui nesta lição. O atual sistema de coisas quer institucionalizar a iniquidade ao considerar legítima diante de Deus a união de pessoas do mesmo sexo. Isto é ir longe demais em uma verdadeira afronta ao Deus Criador. Veja o que diz a Bíblia Sagrada dentro da nossa declaração de fé, Levítico 18 e 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. A Bíblia condena as práticas sexuais ou o pecado de Sodoma, a sodomia. Texto bíblico, Judas, no versículo 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. O avanço dessa prática é um dos sinais dos fins do tempo. A Bíblia condena de maneira direta este estilo de vida. E entendam-nos, por favor, não temos princípios homofóbicos e nem, como alguns dizem, fundamentalistas. Apenas exercemos o nosso direito dentro da apologética cristã, na nossa declaração de fé, no nosso cremos. E entenda, nós amamos o nosso próximo, assim como Jesus ama o pecador
mas refuta o pecado. Nós amamos sim o nosso próximo, a imagem e a semelhança de Deus, mas como base bíblica, nós refutamos essas práticas pecaminosas no campo da fé, da doutrina bíblica cristã, exercendo o nosso direito, dentro de um Estado laico, democrático, de direito, de fazer a nossa defesa da apologética cristã para a família cristã nuclear, buscando o melhor de Deus para as nossas vidas, para a humanidade. Para consubstanciarmos o que acabamos de dizer, vamos às referências bíblicas sobre a condenação dessa maneira de viver, dessa prática sexual sodomita. Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Romanos 1, 26 e 27 na NVI. Mais uma referência para fundamentarmos o nosso cremos na nossa declaração de fé sobre as práticas pecaminosas. 1 Coríntios 6 e 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Não vão entrar no reino de Deus, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10 na NVI. Que Deus abençoe a nossa família, os nossos filhos, a nossa forma de posicionar com sabedoria, equilíbrio e bom senso, respeitando as diferenças, mas pontuando a nossa apologética cristã dentro do nosso cremos, para edificação da família, os princípios cristãos no casamento e para a glória do nome do Senhor Jesus. Ponto 2. A inversão de valores. O que se vê hoje é a tentativa de tornar o errado certo e o certo errado, conforme Isaías 5 e o versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem mal, que fazem as trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O mundo atual está invertendo os valores em busca do hedonismo, o prazer pelo prazer, sem medir as consequências da lei de Deus, da moral social cristã e das consequências, passando por cima de instituições, família e projeto divino. Que Deus nos guarde para que essa ideologia hedonista, pela busca da alegria, do prazer, a qualquer custo, não venha nos sufocar e minar a nossa fé. Essa busca pelo hedonismo é a procura indiscriminada do prazer, o gozo sensual e deleite social, concupiscências dos olhos e da carne. Isso o nosso Deus abomina. 1 João 2 e 16. Pois tudo o que há no mundo é cobiça da carne,
cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e as suas concupiscências, as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E muito mais, tem vida eterna em Cristo Jesus. Com esta inversão de valores, essas autoridades vão prestar contas de tudo isso. Vamos ao texto bíblico para fundamentarmos essa prestação de conta nesta institucionalização da iniquidade. Isaías 10:1. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Deus trará justiça a todas as coisas. Portanto, querida Igreja do Senhor Jesus, a Igreja de Cristo, a Igreja do arrebatamento, a Igreja militante que sabe manejar a palavra pura, viva e eficaz da verdade. É o nosso dever, é o nosso papel de falar, pregar, orientar e denunciar também essa invenção de valores, dizendo que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe o casamento, que Deus abençoe a família nessa reta final da igreja aqui na terra, e que nós continuamos dentro da nossa apologética cristã, na defesa do nosso cremos, dentro da nossa declaração de fé, fundamentada na Bíblia, militando por uma fé que uma vez nos foi dada em Cristo Jesus, sendo Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enfim, chegamos à conclusão. Diante do exposto, entendemos que Deus criou o homem e a mulher para serem mutuamente dependentes. Entretanto, cada um em sua particularidade, para juntos com os filhos, a herança do Senhor, formarem um núcleo familiar. Essa é, então, a primeira estrutura social humana, a família. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por nos acompanhar ao longo desse terceiro trimestre com esta temática maravilhosa que revisou e atualizou o nosso cremos na nossa declaração de fé. Muito obrigado por estar conosco ao longo desse terceiro trimestre. Se você ainda não fez, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ore por nós e continua nos assistindo no próximo trimestre com a nova temática do quarto trimestre de 2017. Deus os abençoe e até a próxima pré-aula.